Foi um povo que começou a querer recuar também. Foi um povo que desconfiou de Deus. Porque se passava 100 anos que Ageu e Zacarias tinham anunciado que viria um Salvador. Só que o único problema é que esse povo não estava percebendo que não era para o tempo dele, era para o tempo mais adiante. E eles queriam que fosse no tempo dele porque já passavam 100 anos. Aleluia. Para lá, desde pequeno eu ouço, e várias pessoas ouçam, que no ano de 2000 acabaria o mundo e Jesus ia voltar. Até hoje eu estou esperando. Estamos em 2020. Já se passaram 20 anos de 2000, né? Esse povo se passaram 100 anos. E esse povo achava que provavelmente a aliança que Deus tinha com ele já não valia mais nada. Esse povo chegou a um ponto de chegar no tempo já não oferecer mais sacrifício para o Senhor, dizendo que Deus não iria ouvir ele. E quando aparece Malaquias ele chega anunciando uma sentença, pronunciando uma sentença contra Israel, contra os intermediários de Israel. E quem eram os intermediários de Israel? Era o sacerdote. Escute, por que chegou lá em Malaquias 3:10? Muitos só sabem pregar em Malaquias 3:10, mas não sabem começar lá do começo, onde tudo começou, onde tudo Malaquias estava falando. Malaquias começou a falar sobre os sacerdotes, os pastores, que estavam profanando o templo, que estavam desviando os dízimos, que estavam desviando as ofertas, que não tinham um pingo de interesse no Senhor e nem no amor pelas ovelhas. Aleluia, Deus. O seu interesse não era por alma. E Malaquias veio anunciando e falando sobre esses sacerdotes que estavam roubando a casa do Senhor. Sobre esse sacerdote que estava fazendo com que o povo viesse se corromper. Quando o sacerdote, o pastor é corrupto, a tendência é levar o povo à corrupção, a tendência é levar o povo à profanação, a tendência é levar o povo ao declínio, a tendência é levar o povo à penitência, ao sofrimento. E esse povo estava sendo levado ao sofrimento por causa de sacerdote mentiroso, enganoso, amante de si mesmo, que só tinha olhos para si próprio. O interesse com Deus passava longe. E Malaquias chega anunciando sobre esse sacerdote, anunciando que viria uma sentença para eles se eles não viessem a se converter, se eles não viessem a se arrepender, se eles não viessem a se voltar para o Senhor. Aleluia. Portanto, que quando eles iam oferecer algum animal em sacrifício, o povo dava animais bons, animais bonitos. Eles escolhiam os bonitos, bons, mais fortes, e ficavam para si. E aqueles aleijados, coxo, ferido, davam para o Senhor. E ainda assim mesmo, ele dando um coxo ferido, um leproso, ainda assim mesmo ainda dava com pena. Ali ele estava levando o povo todo a se corromper. O povo estava olhando aquele sacerdote em cima do altar, corrupto, sacerdote ladrão, cobiçoso, ganancioso, que seu interesse não era o céu, que seu interesse não era Deus, que seu interesse não era a alma, que seu interesse não era a salvação. Aleluia. O seu interesse era somente a si próprio. E Malaquias aparece nesse momento anunciando a sentença contra os principais, que eram os sacerdotes.
Malaquias começa aqui neste capítulo 1 uma exortação aos sacerdotes. O povo que estava ali dizimando, ofertando, começaram também a se basear por esses sacerdotes e a se corromper, até desinteresse por Deus. Provavelmente porque esses homens que estavam na frente, esses líderes, como não tinham interesse em Deus, a palavra lá era distorcida. Estou conjecturando. A Bíblia não diz, mas provavelmente a palavra lá era distorcida. Eles não estavam pregoando a verdade. Eles estavam pregoando uma palavra que viesse a beneficiar a si próprio, fazer com que o povo viesse dizimar, ofertar. Mas essa palavra era uma palavra enganosa. Escute. E o povo em Jerusalém, o povo em Judá, era o povo que estava desacreditado de Deus. Era o povo que já não queria mais saber de Deus. Era o povo que estava desconfiado de Deus, porque não via as promessas se cumprir, porque não via que o Messias aparecia. Esperaram tanto, e ali naquele momento o anseio para que viesse descer do céu o Salvador, para eles não apareceram. Mas como eu bem apregoei anteriormente, que aquela promessa de Ageu e Zacarias não era para aquele tempo. Era para um tempo adiante. E por não acontecer essas profecias, o povo começou a ter um declínio. O povo começou a duvidar da sua própria aliança com Deus. Porque Deus tinha prometido que é uma aliança com Israel. E o povo que nós estamos aqui e não conseguimos ouvir a sua voz, porque aqui no momento que os profetas veem sua exortação, porque o povo estava tão cego que já não conseguia olhar para o seu próprio erro. Ele achava que Deus tinha que falar com ele de qualquer maneira. E não era assim de qualquer maneira que Deus tem que falar conosco. Não é de qualquer maneira que Deus tem que se apresentar para nós. No momento ele estava com o coração endurecido. E para Deus se apresentar para nós, ele tem que estar com o coração aquebrantado. Aleluia. Davi dizia: Senhor, holocausto nem sacrifício tu queres, senão eu te dava. Tu queres o coração aquebrantado e o espírito contrito. Aleluia, Deus. Aleluia. Esse povo aqui jejuava, esse povo aqui orava, Aleluia. mas o coração não era quebrantado, teu espírito não estava contrito. Faziam simplesmente isso só para cumprir protocolo. Seu interesse não estava mais no Senhor. Aleluia. E Malaquias chega com uma mensagem diante desse povo, dizendo que o Senhor já não estava mais ouvindo as suas orações e nem seu sacrifício recebendo. Aí foi nesse exato momento que eles estavam fazendo sacrifício lá, um começou a comentar quanto dizendo: olha, para que sacrifício? Para que oração? Para que jejum? O Senhor não vai mais nos ouvir. Aleluia, Deus. O orgulho, a soberba tomava conta daquele povo. Aquele povo não conseguia se arrepender, mesmo diante das mensagens do profeta. Deus usava o profeta para advertir aquele povo diante daqueles sacerdotes corruptos, profanadores. Aleluia. Mas mesmo assim o povo e o sacerdote não se arrependiam. Aleluia, Deus. Malaquias começou a pregar para aquele povo. Aleluia. Só que o único problema, que Judá estava sob a província do poderoso Império Persa. Ou seja, estava sob domínio. E aquele povo não queria que Judá estivesse sob domínio, que o povo pagão, ele não aceitava isso. Ele queria que Deus viesse até uma separação ali das províncias. E por conta disso também foi uma das causas que eles passaram a não acreditar mais no Senhor. Eles queriam somente que viesse a acontecer, mas
mas não queriam se render. Muitas das vezes nós queremos que venha acontecer, mas não queremos nos render. Nós queremos que Deus venha descer do céu com o seu poder, mas não queremos nos render. Aleluia. A soberba e o orgulho às vezes toma conta de nós. E o Senhor quer nos abençoar, quer nos prosperar, mas nós acabamos não aceitando, Verdade, Deus. porque nós queremos estar da mesma forma para receber. Nós não queremos renunciar. Por isso o Senhor é de falar: aquele que quer vir após mim, Aleluia. negue-se a si mesmo, Aleluia, Deus. carregue a sua. Ele não forçou e nem está forçando. Ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu vou conjecturar aqui o que ele está falando. Olha. Vem, vem, porque eu tenho bênção para te dar. Eu não posso te abençoar da mesma forma que tu quiseres, porque tu vai te corromper. Judá estava aqui só porque veio com privilégios da Babilônia. E aqui eles já não estavam mais na escassez, Aleluia, Deus. na pobreza. Aleluia. Mas depois eles foram levados à escassez, à pobreza, por causa da sua teimosia, por causa da sua desobediência. Mas eles não conseguiam reconhecer que era só desobediência, que era só rebeldia que estava acontecendo, fazendo com que isso viesse a acontecer. Eles achavam que era o próprio Deus. Não, era consequência do seu próprio erro, do seu próprio pecado, que veio com o que fazer, que ele viesse estar na pobreza, no desprezo. Aleluia, Deus. E eles achavam que Deus tinha por obrigação de abençoar da mesma forma que eles estavam. E vários fatores fizeram com que eles não acreditar mais em Deus e começaram a profanar. Só que esses fatores partiram de si próprio, das suas próprias consequências dos seus erros. Mas lá em Ageu, Deus ele falava com o seu povo: olha, eu quero trazer tempos de refrigérios, eu quero trazer tempo de paz, eu quero trazer tempo de prosperidade, Ageu. Fala para esse povo: se esse povo me adorar, se esse povo me servir, eu vou trazer tempo de bênção, eu vou trazer tempo de refrigério, Aleluia. eu vou trazer tempo de consolação. E Ageu anunciava. E aqui no livro de Malaquias, irmão, o que mais me impressiona é que também no livro de Malaquias ele anuncia que viria um mensageiro. Só que o livro de Malaquias está anunciando que viria um mensageiro. Não era como estava anunciando o livro de Ageu e nem o livro de Zacarias. Ele está falando de outro mensageiro que viria. Aleluia. Glória a Deus. Quando Malaquias começou a anunciar o cartilho de 3:10, 3:8, a partir de 3:8, 3:10 de Malaquias. Malaquias estava falando não somente com o povo, mas principalmente com os sacerdotes, com os pastores daquele tempo. Estavam profanando o teu templo, a ponto de Malaquias anunciar: trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E fazei prova de mim, ver se eu não abençoarei. Logo em seguida ele diz que ele tirava o migrador, o cortador, o devorador. Agora eu vou chegar profundo. Bom que o profeta está me filmando aqui. Aleluia, Deus. Cortador, migrador, devorador. As pessoas estão dizendo que é o demônio. Me mostra na Bíblia dizendo que cortador é demônio, que devorador é demônio, que migrador é demônio. A Bíblia está dizendo bem explícito aqui que na lavoura existiam certas pragas, e lá eles viviam da lavoura, e nessa lavoura existiu o gafanhoto, existiu lava, que quando atacava saía destruindo a lavoura.
naquele tempo provavelmente não tinha aquele herbicida, inseticida, não sei, por aí afora. E Deus prometeu, se esse povo viesse ser fiel, principalmente os sacerdotes, se viesse ser fiel, Ele prometeu que aquela praga não atingiria as suas plantações. O migrador, que é um gafanhoto que corta as folhas, cortador. Só que hoje estão anunciando que esse migrador, cortador e devorador são demônios. Espera lá. Há demônios que trabalham na finanças para você não ser feliz, com toda certeza. Mas em nenhum momento eu vi esse demônio com o nome de migrador, cortador e devorador, a ponto de te submeter a dizimar por obrigação. Aleluia, Senhor. Nós estamos no tempo da graça, mas quando você vier dizimar, se vier um propósito de Deus, dizimar com alegria. Glória a Deus, Não por aleluia. obrigação. Dizimar porque sentiu no coração, que não é pecado dizimar, você sentiu no coração, não vou, a partir de hoje eu vou dizimar para ajudar a casa do Senhor, mas com alegria. E aquele povo dizimava por obrigação, por isso profanava. Então com medo também. E o povo hoje está dizimando por obrigação e com medo. Não, eu vou dizimar porque através do dízimo Deus vai tirar o demônio, o devorador, o cortador, o migrador da minha finança através do dízimo. O dízimo já teve poder agora. Tu vai pegar teu dízimo, tu vai botar assim na tua casa, olha, tira o cortador, tira o devorador, tira o migrador, em nome do Senhor Jesus. Agora é assim. Que é isso? Aleluia, Deus. Glória, Senhor. Davi dizia, me alegrei quando me convidam para ir à casa do. Se dizimar com alegria também, irmão. É porque você se sentiu satisfeito e poder ajudar a casa do Senhor. Dizer, Senhor, me dá um bom trabalho, Senhor, me dá um bom emprego. Aleluia. Eu quero ajudar a casa do Senhor. E vem com alegria. E verdadeiramente Deus abençoe. Porque há demônios que trabalham na nossa finança, mas não tem nada a ver com cortador, migrador e devorador. Aqui ele está falando do demônio que estava na plantação. E Deus prometeu que esses demônios, ou que esses insetos não atacariam essa lavoura, que eles teriam uma boa plantação, que eles teriam uma boa colheita. Porque nesse tempo estava dando, para Deus ter falado isso, nesse tempo estava dando muito dessas pragas de insetos, e estava acabando com plantações, estava acabando com lavouras, a ponto de eles se sustentarem dali, e já não ter mais com que se sustentarem. E Deus prometeu, olha, se vocês forem fiéis comigo, principalmente os sacerdotes, for fiel comigo, eu prometerei que o migrador, devorador, cortador não chegará até a prova. Tu terás uma boa colheita. Aleluia. Terás uma boa plantação. A maldição estava vindo sobre aquele povo, porque aquele povo estava sendo infiel, mas não era no dízimos e oferta somente. Aquele povo, a Bíblia está narrando, que aquele povo estava sendo infiel no louvor, na adoração, no agradecimento, no culto, no servir. Se nós formos pegar o livro desde Ageu até Malaquias, ele está falando do povo que estava profanando o templo, do povo que não estava mais adorando Deus, do povo que estava declarando a fé, do povo que já estava adorando outros deuses, no povo que estava se metendo com mulher que adorava outros deuses, estava se casando com mulher que não era para se casar, no povo que estava sendo infiel em tudo a Deus. Não era somente no dízimo, amor. Foi por isso que Deus usou Malaquias. Só que quando Malaquias anunciou, no final Malaquias ele acaba com uma exortação. O livro de Ageu começou com uma exortação, teve edificação, no final teve uma bênção. O livro de Zacarias começou com exortação, no meio teve edificação e no final teve a bênção. Malaquias começou com exortação, no meio teve bênção, mas no final teve exortação novamente. Mas aqui no capítulo 3, logo no versículo 1, você vai encontrar que Malaquias anunciava que viria um profeta.
um mensageiro. Isaías anunciava que eis que envia o mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Esse foi o último profeta da Bíblia. Alguns já sabem, mas alguns não sabem. E depois de Malaquias, por causa da sua desobediência, Deus passou 400 anos sem falar com o povo. Alguns sabem, mas outros não sabem. Por isso que existe essa página em branco entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, que é a representação dos 400 anos que Deus ficou sem falar com o seu povo. E depois de 400 anos, Malaquias havia pronunciado que Deus traria um mensageiro que prepararia o caminho. Aleluia. Depois de 400 anos se rompe esse silêncio e aparece o profeta João Batista. Glória a Deus. E o profeta João Batista anuncia aquele que viria, que era o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Se passou 400 anos para que Deus viesse falar novamente com o seu povo, por causa da sua teimosia, da sua desobediência, o povo ficou sem ouvir a voz de Deus. E quando apareceu João Batista anunciou que viria o Messias. Pastor, onde tu quer chegar? Nós temos que ser como João Batista, anunciar que novamente vem o Messias. Aleluia. Não há tempo para nós estarmos brincando mais. Aleluia. Muitos estão indo para o inferno. Provavelmente o inferno já está até lotado. Daqui a pouco Satanás está deportando. Aleluia, oh glória a Deus. A Bíblia vai anunciar que Jesus veio para os judeus. Só que uma própria palavra de Jesus me chamou a atenção quando ele falou: e vai e faz o id. Olha lá. Ele falou: ele vai e faz o id. Naquele momento ele está dizendo: ele não vim somente para os judeus. Ele falou: faz o id pelo mundo inteiro, para anunciar o meu evangelho. Aleluia. Glória a Deus. E não há tempo mais de nós ficarmos sentados, parados. Nós temos que nos consertar diante de Deus, porque a sua volta é iminente. Está próximo, o Senhor Jesus está próximo a voltar. O mundo está todo corrompido. Aleluia, Deus. Para onde nós passamos, para onde nós olharmos, a profanação do nome de Jesus. Aleluia. Nossos olhos e os olhos dos nossos filhos estão contemplando uma Sodoma e Gomorra no Brasil. E se nós não formos fiel com Deus, se nós não estivermos na direção de Deus, se não existir um Deus nos amparando, nosso filho também não estarão amparados. Nosso filho será mais um que iam se corromper e viver como Sodoma e Gomorra. Assim como Noé anunciava que ia ter um dilúvio. E a Bíblia vai dizer que Noé, que as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, se separavam, bebiam, jogavam, não queriam saber de Deus. E o profeta anunciando ali que viria um dilúvio, e eles zombavam de Noé, dizendo: como é que vem uma chuva no meio do deserto, que não sabia nem o que era chuva, sabia nem o que era dilúvio, que no deserto não chovia. E Noé criando uma arca no meio do deserto e passando por novo. Mas mesmo assim ele ouviu a voz de Deus. Então ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito de Deus te dizendo: vai e faz o id enquanto é tempo, porque vai chegar um tempo que não vai dar mais tempo de anunciar que Jesus vai voltar. Vai chegar um tempo que você vai ter que estar adorando escondido, ou então ser morto. Aleluia. Ou então ser preso pela palavra do Evangelho. Porque muitos estão profanando, não foi somente lá em Malaquias, não foi somente no Antigo Testamento, no Novo Testamento e nos dias atuais. Muitos estão profanando o tempo do Senhor.
E aqueles que ainda não se corromperam, tente anunciar a verdade, apregoar que o Senhor Jesus está voltando, enquanto é tempo. Nós não podemos mais viver da mesma forma. Nós temos que anunciar a volta de Cristo. Aleluia a Deus. Olhe para um lado, olhe para o outro e veja que o tempo está curto. Fique de pé. A Bíblia vai dizer, no final do capítulo Aleluia a Deus. no final do capítulo 4 do livro de Malaquias, a Bíblia vai dizer que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Só que esses 400 anos foi verdadeiramente porque o povo não quis dar ouvido à voz do próprio fé. Então ouça o que o Espírito diz à igreja. Há tempo de se lançar para Cristo. Aleluia. Há tempo de viver para Cristo, para que venha refrigério sobre a tua vida. Feche teus olhos. Há tempo de se lançar para Cristo, para que venha tempo de paz. Porque Ageu também anunciou um tempo de paz. Ageu anunciou: se esse povo viesse se converter, se esse povo viesse novamente adorar o Senhor, se esse povo viesse servir ao Senhor, Ageu prometeu que viria tempo de refrigério, viria tempo de paz, viria tempo de alegria, viria tempo de confiança, de esperança. Aleluia. Glória a E Deus. assim o Senhor Jesus está dizendo: ei, começa a me adorar, começa a me adorar verdadeiramente em espírito e verdade. Começa a me adorar, tu vereis o que eu farei na tua vida. Começa a servir o Senhor de todo o coração. O Senhor mandou te dizer: começa a fazer as obras que tu fazia. Volta ao teu primeiro amor. Começa a voltar ao teu primeiro amor para com Deus. Porque a gente estava falando para aquele povo também. Para aquele povo voltar aquele primeiro amor. Aquele primeiro amor que aquele povo se lançava para Deus, orava, buscava, fazia obra, evangelizava. Não media esforço. E assim Jesus está dizendo: começa a fazer novamente aquilo que tu fazia no começo. Volta ao teu primeiro amor para comigo, que tu verás que eu te dei tempo de refrigério, tempo de paz, tempo de alegria. Abre teu coração para vir nesta noite. Começa a me adorar em espírito e verdade.